Boa noite, boa noite. Estamos de volta com mais um programa da série Lives de terça-feira. É a live que eu tenho feito todas as semanas, quase sempre às terças-feiras. Eu peço desculpa as semanas que eu não fiz às terças, mas agora provavelmente vai ser mais fixo às terças-feiras, porque eu dei uma sequência de aulas para um laboratório que me convidou para falar. E hoje eu dei a última aula, que foi às 6 da tarde, online. As aulas normalmente presenciais eram às 9 da noite, eu não conseguia fazer quando a aula caía numa terça-feira. Mas agora já acabaram as aulas, então eu prometo fazer todas as terças-feiras essa live às 10 horas da noite. Estejam sempre comigo. Uma pessoa que me segue me perguntou: doutor, por que você só fala sobre jejum? Eu não falo só sobre jejum, eu tenho falado muito sobre jejum numa sequência de lives, porque para explicar essa técnica, né, por causa que eu desenvolvi o manual, e eu estava falando sobre o jejum por causa disso. É muito polêmico, né, muito controverso, né, nesse mundo cheio de comida que a gente vive, mas eu prometo também que eu vou fazer outras lives falando sobre outros assuntos, né, sobre alimentação, sobre saúde. Na verdade, eu realmente só falo sobre técnicas de promover a nossa saúde da forma mais fisiológica, natural possível, tá bem? Coisas que você não vão me ouvir aqui falando publicidade sobre remédios, né? Técnicas agressivas, artificiais, etc, etc. Eu estava outro dia falando com uma paciente, né, que fez uma cirurgia bariátrica para emagrecer, e ela estava me falando que realmente ela parece que envelheceu uns 10 anos depois que ela fez a cirurgia. E eu expliquei para ela, né, fisiologicamente falando, realmente, porque o emagrecimento por uma cirurgia bariátrica, né, qualquer tipo de cirurgia, que você resseca o estômago, que você tira um pedaço do intestino, que você coloca alguma coisa dentro do seu estômago, isso não é fisiológico, né? Pelo amor de Deus, né? O nosso corpo ele não foi feito para a gente tirar um pedaço dele, né, para a gente colocar uma bolsa dentro do nosso estômago, etc. Não é natural, não é fisiológico, interfere com a nossa saúde, com a nossa longevidade. O nosso envelhecimento é acelerado, é óbvio, né? Aí eu estava explicando para ela uma das vias mais simples, né? Quando a gente quer emagrecer fazendo jejum, olha só que maravilha, né? No jejum, naquele processo que a gente fica um tempo sem comer, eu explico sempre isso. Nosso estômago, quando está vazio, ele libera um hormônio chamado grelina, né? O hormônio da fome, é o hormônio do estômago vazio. A grelina, eu falo sempre isso, ela vai no cérebro, estimula a fome no hipotálamo. E esse mesmo hormônio vai para o cérebro e estimula o hormônio do crescimento na hipófise. Quando você emagrece fazendo jejum, estimulando o hormônio do crescimento, você emagrece e da mesma forma estimula seus tecidos para você não ter flacidez. Então é um emagrecimento com saúde, com viço na pele, com massa muscular. Né? Eu vou falar hoje na live muito sobre massa muscular também, fiquem aí. Eu vou falar um pouquinho sobre autofagia, vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que me perguntaram. Depois, quem tiver pergunta, eu respondo também, vou fazendo aos poucos, tá bem? Vou fazer perguntas do pessoal que está assistindo. Uma pergunta que eu tenho aqui, vou falar um pouquinho sobre autofagia e vou falar um pouquinho sobre massa muscular. Mas terminando esse raciocínio, então, quando você tem lá a liberação da grelina, você emagrece, né, com a estimulação do hormônio de crescimento, o seu tecido não fica flácido. Quando você faz uma ressecção do seu estômago, né, para tirar um pedaço dele, para você conseguir comer menos, né, o que acontece? Você também tira parte da produção, né, das células que produzem a grelina, que é o hormônio que vai dar lá o estímulo para a fome e também é o estímulo para o hormônio do crescimento. Então o que as pessoas imaginam? Quem faz a cirurgia bariátrica tem muito menos fome. Pronto, está resolvido o problema e ela emagrece muito. Só que esquece que a grelina tem outros efeitos. E o efeito da grelina para a produção do hormônio do crescimento também é perdido. Então a pessoa emagrece e fica velha, fica muito mais envelhecida. Então para de procurar maneiras fáceis de emagrecer, tá bem? Comprimidinhos para emagrecer, né? Aqueles manipulados que enchem você de químicos que interferem com a sua cognição, né? Interferem com a sua memória, interferem com o seu humor, né? Aí você emagrece, fica magro, chato e deprimido, e depois volta a engordar de novo. Qual é a lógica disso? Boa noite, Marta, tudo bem, amor? Não tem lógica. Então vamos fazer técnicas para a gente emagrecer com saúde, tá bem? Emagrecer com qualidade de vida e com maior longevidade, tá bem? Vamos todo mundo ficar magro e de bem com a vida,
né? Porque ficar magro para caber no caixão não vale a pena, né, gente? Então pare de fazer pacto com o diabo e emagrecer de uma forma errada. O desabafo de início, porque eu falei com essa paciente assim muito enfática, porque realmente eu vi ela tinha 45 anos, parecia que tinha 60, né? As consequências de cirurgias agressivas para o nosso corpo, né? Idade média, medicina da idade média, né? Vamos tirar a tireoide, vamos tirar a vesícula, vamos tirar o estômago, vamos tirar os ovários, vamos tirar tudo, né? Que é solução para resolver o problema. Não é nada, né? É solução para te dar outros problemas. Então, é isso. Agora, quando eu falo em jejum, né? Quando eu falo em técnicas de promover a saúde da forma mais natural possível, eu prometo que eu não vou ficar falando só em lives de jejum, mas agora ainda vou falar sobre jejum hoje, aí sim a gente está utilizando vias do nosso corpo de autorreparação, né? O nosso corpo ele tem que se virar, e quando ele tem que se virar, né, aquele princípio que eu falo sempre, que não nos mata, nos fortalece, quando ele tem que se virar, ele se regenera, ele se desenvolve, ele se reproduz. Tá? Para quem é da área de saúde, né, eu vou falar um pouquinho muito de autofagia, olha, isso aqui é um artigo, não sei se dá lampa ali, ó, da New England Journal of Medicine, né, a revista médica talvez a mais conceituada da área médica. E para quem é profissional de saúde, eu recomendo ler esse artigo de outubro de 2020, agora, um artigo super recente, tem um pouquinho mais de um mês, falando sobre autofagia nas doenças humanas. Então você vai ler sobre a capacidade que o nosso corpo tem de se reparar e regenerar. A definição de autofagia, gente, se vocês quiserem entender, autofagia, né? Autofágios, autocomer, como se fosse um canibalismo, né? Só que a gente não come tecidos, né? A gente não se destrói. A gente faz um detox, né? Uma limpeza do nosso corpo. A autofagia nada mais é do que isso. Quando a gente deixa o seu corpo sob algum estresse, ele tem que se virar, né? Por exemplo, a autofagia, uma das vias que mais ativa a autofagia é aquela via chamada AMPK, né, proteína ativada pelo AMP, proteína quinase ativada pelo AMP. Porque a gente lembra, né, que a nossa energia é a partir de um nucleotídeo chamado ATP, adenosina trifosfato. É a nossa moeda de energia do corpo. Inclusive, hoje dei uma aula muito falando sobre coenzima Q10 e falei muito sobre mitocôndria. Então, o ATP é a nossa moeda energética. E quando a gente utiliza energia, né, o ADP, ele utiliza os fósforos e vira ADP, adenosina difosfato. A gente tem 2 fósforos. Quando você utiliza depois esses fósforos, vira AMP, adenosina monofosfato. Ou seja, a molécula vai perdendo a energia até que chega um momento que ela vira AMP, aquela molécula já não tem energia. Essa baixa de energia é como se fosse o nosso carro quando está acabando a gasolina e acende aquela luzinha amarela, né? Aquela luzinha amarela é um sinal de que você está sem gasolina. Você vai ter que se virar. Vai para um posto de gasolina, para o carro, mas você não pode continuar assim. O nosso corpo, quando chega nesse estado de AMP, ele dá uma sinalização, como se fosse aquela luzinha amarela, para falar, você está com pouca energia, vai ter que se virar. Então o corpo ativa vias de produção de energia. Uma delas é essa via AMPK, que vai na célula e fala assim, olha, o que tem aqui que a gente já não precisa mais? Restos celulares, organelas velhas, né? Tecidos que estão, resíduos celulares, tecidos que já estão envelhecidos. O corpo ele começa a utilizar esses restos de energia, de proteínas, como fonte de energia. É como se fosse uma limpeza, é uma reciclagem interna. Eu defino a autofagia como o maior e mais eficaz detox que você pode fazer no seu corpo. Nada se compara, né? Não é fazer suco verde, não é fazer extrato de ervas de plantas, tudo isso é ótimo, mas não se compara, beber muita água, né? A autofagia. Tá bem? A autofagia, esse processo... Oi, Lourdinha, tudo bom, amor? A autofagia, esse processo, né, de reciclagem do nosso corpo. E também você não imagina que a autofagia é como se fosse um Pac-Man, né? É aquela coisinha que vai comendo, né? Vai comer suas células. Não é nada disso. Dentro da célula, intracelular, você tem um processo de limpeza ali, né? A célula, a gente tem uma organela chamada lisossoma. O lisossoma, ela é como se fosse um central química, né? Com ácidos. E aí ela vai lá e ele engloba determinadas partículas e dissolve elas. E aí pega aqueles restos da estrutura e utiliza, né, os aminoácidos, a proteína. Por isso que uma das melhores sinalizações para a gente ativar essa via é o jejum e a baixa de ingesta de proteínas.
Você comer menos proteína vai fazer com que o seu corpo precise de proteína. A gente precisa de proteína para as enzimas, para as imunoglobulinas, etc. Então, quando a gente come pouca proteína, e principalmente no jejum, né, o seu corpo vai ter que se virar e vai arrumar proteína. O maior sinalizador para você ativar essa via é baixar a ingesta calórica, principalmente a ingesta calórica de proteínas. Aí que eu entro no próximo assunto que eu ia falar. Aí você fala, bom, então eu vou perder massa muscular, né? A pessoa fica logo desesperada, né? Acha que o corpo é burro e vai logo utilizar músculo que a gente precisou a vida inteira como sobrevivência. Lembra de uma coisa, gente? O músculo, ele hoje pode ser muito estético pra gente, né? O pessoal vai pra academia para ficar com o peitoral bonito, né? Para ficar com o bíceps todo fortão. O músculo hoje é sinônimo de estética. O músculo, há milhões de anos atrás, era sobrevivência. Você tinha que ter massa muscular para poder caçar, para poder pescar, para pegar água, para subir na árvore. O músculo é sobrevivência. Hoje o músculo é estresse, é estética. Então, assim, o nosso corpo ele tem técnicas e formas de guardar a nossa massa muscular. Não vai utilizar músculo assim que você para de comer durante 2 horas. Porque eu conheço gente que fala assim, mas eu vou ficar sem comer durante 3 horas e meu corpo vai utilizar músculo. Aí eu falei, pô, olha, realmente, se seu corpo utilizar músculo porque você ficou 3 horas sem comer, cara, se interna mesmo, porque você tá doente. Porque isso não tem lógica, o corpo nunca vai fazer isso. Porque o músculo é necessário e sempre foi para nossa sobrevivência. O corpo vai utilizar outras fontes de energia e a gordura é feita para isso. Você só tem que estar com o seu corpo equilibrado. Se você dá comida para ele o tempo todo, isso desequilibra ele. Então passe a condicionar o seu corpo de forma que ele entenda que a energia dentro de você é a gordura. Tá bem? E aí você começa a fazer o jejum e quanto mais tempo você faz, mais você vai atingir os benefícios que acontecem com mais tempo. Tá bem? Porque você começa com jejum intermitente e depois você tem que ir para jejuns de pelo menos 18 horas, 20 horas, porque é aí que a magia acontece. É aí que você começa a autofagia. Oi, Jane, tudo bom, amor? É aí que você começa a autofagia, é aí que você começa a reparação intestinal, tá? E mais adiante você ainda vai fazer fatores de crescimento, a produção das stem cells, o reset imunológico, etc, etc. Mas aqui hoje a gente ainda está na autofagia, 18, mais ou menos 20, 24 horas, um jejum que eu faço todas as semanas, normalmente até no dia aqui da live. Mas para vocês terem uma noção, o meu cronograma é jejum intermitente de segunda a sexta, pelo menos os 5 dias da semana, facilita a minha vida, né? Eu faço, saio de casa sem pequeno almoço, né? Eu jantei 8, 9 horas, só vou almoçar 1, 2 da tarde. Sempre isso. Mas um dia deste da semana, normalmente às terças, eu faço de 24 horas. Ou seja, eu também não almoço. Eu estou na minha clínica, eu estou lá resolvendo coisas, passando receitas, gravando vídeos, etc. Também não almoço e só janto. Eu faço 24 horas, das 8 da noite até as 8 da noite. E alguns outros dias por mês ou por semestre, etc., aí eu faço jejuns maiores, 48, 72 horas, mas esses jejuns não devem ser feitos o tempo todo. Também acho que não tem necessidade de você fazer toda semana jejum de 48, 72 horas, a menos que você esteja com um processo, né, de resistência insulínica, com algum processo de doença que você tem que resolver mais rápido, né? Quando eu estava na reparação intestinal, talvez faria mais, ou então quando o corpo está muito inflamado, faz mais. Depois que você entra numa homeostase, o ideal é você fazer isso, jejum intermitente, e uma vez por semana, 24 horas. Se você quiser, você pode fazer um jejum de 36 horas, uma vez por semana. Fim de semana, aí depende. Né? Tem fim de semana que eu acordo cedo para ir jogar vôlei, vou jogar vôlei em jejum. Tem fim de semana que eu durmo mais tarde, então eu já faço jejum natural, porque eu estou dormindo, acordo 11 horas da manhã, e aí pronto, é óbvio que eu fiz jejum, só vou almoçar. No fim de semana eu não tenho, fim de semana na minha vida, eu não tenho horário para nada. Eu coloquei isso como uma forma de desestressar. Por isso que as pessoas às vezes combinam coisas comigo fim de semana, etc, compromissos, trabalho, etc. Eu não faço, fim de semana é muito raro, tá bem? Não vou dizer sempre, mas normalmente não. De segunda a sexta eu tenho essa disciplina de fazer intermitente todos os dias e o prolongado uma vez por semana, pode ser 24, 36 horas. Desta forma eu me sinto super bem, meu peso não diminui muito, tá bem? Às vezes no de 36 eu posso perder um pouquinho mais de peso, eu não quero, eu estou dentro do meu peso, se eu emagrecer muito eu acho que eu não fico bem. Mas entendeu? Eu coloquei no meu cronograma esse horário, né? Na verdade é os 5 dias de jejum, sendo um intermitente, 2 dias de dias livres. Atenção que eu nunca falei dia do lixo, tá bem? É dia livre.
A pessoa que faz jejum não tem direito de comer porcaria depois. Ela pode de vez em quando comer recreativamente uma besteira, mas aquele negócio de fazer jejum 5 dias para depois comer tudo que pode e não pode, isso é um péssimo hábito de saúde. Eu acho que isso está relacionado com doenças, porque o seu corpo, inclusive no jejum, ele fica com muita sensibilidade insulínica, e aí se você depois enche o estômago de carboidratos refinados, você faz um pico de insulina maior do que o normal e não vale a pena. Então, comer saudável, tá bem? E pode fazer, aí você faz a cronologia que você achar melhor. Mas interior a minha, né? Isso depende, se a pessoa quer perder mais peso. Eu li uma vez um artigo fantástico, com resultados quase que inacreditáveis, né? Mas o artigo é de uma revista indexada, eu acredito que não sejam dados, né? Até porque quando a gente lê artigos de jejum, o interessante, né? Como esse da autofagia, como outros artigos que eu tenho de jejum, é que o artigo de jejum, eu prometo, talvez na live da semana que vem, eu vou trazer para vocês um artigo que é impressionante. É um artigo que fala o tempo todo de alimentação de hora em hora, né? De que comer leite é bom, que a proteína, quanto mais saudável você vai ficar, etc. O artigo é uma abominação. Foi até publicado numa revista renomada. Mas quando você vai na última página do artigo, você vê os patrocinadores, os sponsors. Eu vou dar esse artigo depois, a referência, vou dar na semana que vem, para vocês lerem o que é a sociedade, o mundo de consumo que a gente vive, que a gente tem que ter muito cuidado. A informação, ela é deturpada até no meio médico. Né? Aquele médico que só fica falando, mas eu li no artigo tal que você pode comer de 3 em 3 horas porque o artigo mostra que a população que comeu de 3 em 3 horas viveu muito mais. E a população que fez jejum morreu. Aí você lê no artigo, né? E o médico fala isso cheio de autoridade. Aí você vê que o artigo deve ter um patrocínio, as pessoas fazem o estudo que quiserem, publicam o estudo que quiserem, com dinheiro então é muito fácil, que muitos editores americanos eles se compram, é verdade, existem editores de revistas científicas que recebem dinheiro para aceitar ou não um artigo, é um absurdo, é a mesma coisa que um juiz num tribunal poder receber dinheiro de um advogado, né? E vai falar assim, não, independente, né? O juiz ele é totalmente idôneo, mas ele recebe dinheiro, pronto. Ele não é obrigado a decidir pelo réu que deu o dinheiro. E o editorial de revistas médicas, infelizmente, nos Estados Unidos é assim. Eu vou mostrar para vocês na semana que vem, aguardem, o artigo que eu li, vou dar referência para vocês lerem, e a quantidade de patrocinadores que tem no final do artigo, e vocês vão ver que é surreal. É mesmo surreal. Esse artigo é impressionante, vocês vão ver o que o artigo diz o tempo todo e depois os patrocinadores, que são aquelas empresas todas que eu não quero falar nomes, mas a máfia, né, da alimentação mundial. E pronto. Nem lembro o que eu estava falando. Lembrei. Então, esse artigo que eu estou lendo, que eu estava falando, né, do jejum, o mais interessante é que um artigo que chega a conclusões fantásticas e que ninguém ganha nada com isso, porque o artigo só diz que você fizer jejum dias alternados, esse artigo era assim, você fazia um jejum de 24, no outro dia, você fazia um jejum 36, você não comia durante um dia inteiro, no outro dia você comia normal. No outro dia você não comia, no outro dia você comia. Ou seja, jejum de dias alternados. Esse jejum é um dos jejuns que são descritos. Eu no manual do completo do jejum, eu tenho uma aula que eu falo só sobre intervalos de jejum. E aí eu explico todos os tipos de intervalo que tem, né? E um deles que eu falo é jejum de dias alternados. É um jejum que é muito eficaz, principalmente para quem quer perder peso. Ele tem uma capacidade de baixar a sua resistência insulínica muito rápido. Muito rápido. Um mês fazendo jejum você já tem. E é muito fácil, né? Porque você até se habitua. Comer um dia, não comer outro. Então, esse artigo mostrava que o jejum de dias alternados, ele é fantástico para a resistência insulínica. Tá lá o estudo, você lê o artigo, tranquilo, etc. Ninguém ganhou nada com isso, tá bem? Porque o patrocinador, o médico, né, o autor do artigo, ele nem tem patrocínio, né? Porque ele só pegou uma população e fez esse intervalo de jejum e é legal você ver os resultados. Então, eu não quero perder peso, não faço jejum de... Olá, Lisa, tudo bom, amor? Não faço jejum... Tá sumida, hein, Lisa? Tô sentindo sua falta. Eu não faço esse jejum, porque, como eu falei, é um dos jejuns mais eficazes para perda de peso. Mas, por exemplo, quem está aqui me ouvindo e quer perder peso, quem está aqui me ouvindo e quer diminuir a resistência insulínica, se você é diabetes tipo 2, né, que é o diabético que tem insulina lá muito alta no sangue, para todos esses pacientes,
leia mais, entenda mais sobre o jejum de dias alternados e faça esse jejum. Começa de repente fazendo intermitente, mas rapidamente você vai ganhar um condicionamento para poder ficar um dia sem se alimentar. Pode beber água, tá bem? Eu hoje, por acaso, já faço jejum há algum tempo, eu hoje fiz o dry fast, né? Eu fiz o jejum sem água. Hoje eu resolvi, né? Porque hoje era feriado aqui em Portugal, é feriado aqui em Portugal e eu não trabalhei. Como terça-feiras normais, eu faria meu jejum de 24 horas, mas eu acordei tarde e eu resolvi ficar sem comer e sem beber nada. Eu ia ficar menos tempo, ou seja, eu baixei o intervalo, mas eu aumentei a dureza do jejum, diríamos assim. Eu fiz o jejum como as pessoas do Ramadão fazem, né? Nos países muçulmanos, quando eles estão vivendo, né, aquela experiência religiosa chamada Ramadão, eles passam o dia inteiro sem comer e sem beber. Eles fazem o jejum sem líquidos. Na maioria das vezes, eu faço jejum bebendo água, né? Às vezes eu bebo água das pedras, aqui publicidade. Bebo chá, bebo café, mas de vez em quando, por ler também que você ativa alguns mecanismos, porque é assim, gente, o jejum, como tudo na vida, a gente não deve ser rígido, né? A gente não deve ser rígido, a gente pode ser rigoroso, né, na execução, persistente, consistente, eu acho que tem que ser isso. Rígido, nada na vida, né? É aquela analogia da árvore e do bambu, né? O bambu ele tem a resiliência, chega o vento derruba a árvore, mas não derruba o bambu, porque ele não é rígido. Não vamos ser rígidos, agora a aula de filosofia, na nossa vida para nada. A gente não pode ser rígido, a gente tem que ter um pouquinho de, né, resiliência como o bambu. E é assim, eu às vezes faço uma coisa, às vezes faço outra. Eu hoje resolvi fazer um jejum seco, né, não bebi água, e eu fiz esse jejum de 18 horas, sem nada, sem água, sem tudo. Eu já chego com 18 horas, eu já estava sentindo uma coisa que eu não sinto normalmente fazendo jejum de 18 horas bebendo água, que é uma sensação de que meu corpo estava pedindo alguma coisa, e aí eu bebi um copão de água com limão, bati no liquidificador, água com limão, tomei um copo e depois eu fui almoçar. Suzana fez uma sopa que estava maravilhosa, sopa de abóbora com cenoura e batata doce, maravilhosa sopa. Eu quebrei esse meu jejum seco com um copo de água com limão e depois a sopa, maravilhoso, tranquilo, super energia até agora, já dei uma aula hoje, agora estamos fazendo a live. Bom, deixa eu responder uma pergunta de uma pessoa aqui que me escreveu, e eu já vejo depois se tem alguma outra pergunta aqui. Bom, mas então terminei essa coisa da autofagia, né, gente? Entendeu, né? Definição de autofagia na minha cabeça é reciclagem, reparação, detox. Como eu falei, para mim é o detox mais potente que a gente pode fazer no nosso corpo. Lembrar, é um mecanismo de limpeza do nosso corpo, é uma reciclagem. Comendo o tempo todo, você está enchendo a sua garagem de tralhas que você não utiliza nunca, tá bem? E o jejum é você tirar um dia para limpar a sua garagem. Você vai, joga aquelas coisas velhas fora, faz uma faxina, limpa, deixa tudo brilhando, aí a sua garagem fica novinha. Entendeu? A gente tem que dar esse tempo ao nosso corpo. Gente, o nosso corpo ele funciona num yin-yang. Catabolismo, anabolismo, reparação, destruição. Tem que ser assim. O ser humano é uma máquina de turnover, de destruir e reparar. Você não pode ficar o tempo todo colocando comida para dentro dele. A forma que você tem mais... às vezes as pessoas me falam, todo tempo aparece alguém, falou, doutor, como é que você está sempre bem? Está sempre bonito, está sempre jovem. Ontem mesmo um paciente falou para mim, você não envelhece, doutor? Eu falei, esse cara não envelhece, sabe por quê? Porque eu faço as coisas que eu falo. Passa a assistir, ver as coisas que eu falo, porque realmente eu acredito no que eu falo. E eu faço igualzinho, tá? Eu até faço às vezes até demais. Mas pronto, então entendeu, né? Autofagia, o que é. Leia um artigo para quem é da área médica, que é interessante. Quem não é, pode ler também. Esse artigo é muito complexo, né? Fala sobre várias vias, né? A forma técnica como essas vias funcionam, mas ele está ali falando para longevidade, ativação de genes da sirtuína, para prevenção de cancros, proteção e prevenção de cancros, né? Fantástico, né? Para melhorar a inflamação, mecanismo anti-inflamatório, etc, etc. Tá tudo dito, tá bem? E melhor do que ninguém, o doutor Yoshimori Yoshumi, em 2016, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa desse mecanismo chamado autofagia. Ele simplesmente colocou o jejum num patamar de saúde e científico
que não existe ninguém na face da Terra que pode falar isso daí é coisa dos médicos da medicina anti-aging, né, querendo ridicularizar a gente que fala de medicina natural, como Hipócrates falou. Né? Eu fiz o juramento de Hipócrates, o pai da medicina, e ele falava, deixe que o alimento seja o seu remédio, deixe que o jejum seja sua autocura. Né? Ele simplesmente só disse o que a gente fala, só que ele falou há mais de 2000 anos atrás, né? E a gente agora ainda não aprendeu, mas às vezes com a internet a gente consegue ouvir mais vezes. Né? Vamos lá, a Lígia, ela falou, olá doutor, muito obrigado, estou assistindo às suas lives, há muito queria fazer jejum e não sabia como. A primeira pergunta é, eu tomo comprimidos para tensão, para ansiedade, para depressão, tenho cansaço, dores nas articulações e por isso não tenho podido correr. Mas em uma semana e pouco fiz jejum para experimentar e perdi peso. Bom, primeiro, né, Lígia, me desculpe, mas você tá mal, né, menina? Realmente você, dores nas articulações, ansiedade, tensão alta, depressão, cansaço. Aqui a gente vê um monte de características, né? Fadiga mitocondrial, né? A mitocôndria, aquela célulazinha que eu falei dela, tá lá arrasada, né? Tá mesmo no osso. Inflamada toda a vida, né? Oi, tia Vera, tudo bom? Inflamada toda a vida, né? Dores nas articulações, a depressão e a ansiedade. Hoje a gente sabe, né? Grande parte, né, desses mecanismos de alterações de humor, alterações de ansiedade, etc., são processos inflamatórios cerebrais. O nosso cérebro, que é um órgão altamente gorduroso, sofre muito um processo chamado peroxidação lipídica, quando ele está sob estresse oxidativo, excessos radicais livres, quando ele está inflamado. Imagina como se fosse um incêndio no seu cérebro, né? O foguinho ali nele, destruindo neurônios, destruindo a glia, interferindo com a liberação de neurotransmissores, né? Então aquela passagem da serotonina para estimular os centros do humor, a passagem da dopamina para estimular os centros do prazer, a passagem da noradrenalina, acetilcolina para estimular os centros da atenção, todas essas vias elas estão comprometidas. Então a inflamação ela gera quadros de depressão, por isso que hoje é muito tratado, né? Até graças a Deus a maioria dos psiquiatras hoje já sabem disso. Em vez de só ficar dando antidepressivo, eles dão também ômega 3, né? Aquela gordura, principalmente o DHA, o ácido docohexanoico, a molécula do ômega 3, o ácido graxo poliinsaturado com 22 carbonos, né? É uma molécula grande, uma gordura grande, fantástica para o nosso cérebro, que a gente tem nos peixes gordos, etc. Eu suplemento, eu tomo quase todos os dias cápsulas de ômega 3 ricas em DHA, porque eu quero ter meu cérebro funcionando super bem. Hoje, por exemplo, eu comi nozes, né? No meu jantar eu sempre como também um fruto seco no jantar. Hoje eu comi nozes, que eu acho que é um dos frutos secos mais saudáveis que a gente pode comer, né? Pela riqueza de nutrientes, né? Comer à noite, tem melatonina, tem o ômega 3 que vai fazer o seu cérebro relaxar. Ou seja, fantástico, né? Frutos secos. Eu sou fã incondicional, tem que ter cuidado com a procedência, com a presença de fungos, com o excesso de sal, mas de uma forma geral isso não é motivo você não comer, só coma de fontes seguras e tenta comer o mais saudável possível. Mas voltando aqui a Lídia, que tá mal pra caramba, eu espero que você esteja assistindo aqui, Lídia, porque eu tô realmente preocupado com você, fadiga mitocondrial, inflamação, estresse oxidativo, pelas suas queixas, eu tenho certeza que você tem tudo isso, tá bem? Eu vi que você toma remédio para pressão, né? E toma remédio para esses quadros. Você não acha que tomando remédio você vai tratar o seu problema e vai prevenir a evolução dele. Não vai. Ele é só um paliativo para você se sentir bem enquanto você trata o seu problema. O jejum, sim, ele pode ajudar a tratar o seu problema, porque o jejum ele é anti-inflamatório, então ele já vai melhorar esse seu padrão de inflamação. O jejum ele ativa nossas vias, nosso corpo, vias de liberação de óxido nítrico, por exemplo, que vai melhorar essa sua tensão arterial. Então, todo esse mecanismo daqui, a partir do jejum, e o excesso de peso, né? Você, inclusive, falou aqui uma coisa interessante, né? Pra você ver o poder do jejum. Você está totalmente desequilibrada, você toma antidepressivos que interferem com o peso, a grande maioria dos remédios para depressão interferem com o peso, eles fazem engordar. Alguns muito, paroxetina, né, o estalopram, são medicamentos que não devem ser tomados para quem quer perder peso. A sertralina, a fluoxetina, numa fase inicial, podem ajudar no peso. Fluoxetina, né, sertralina, o bupropiona, né, que não é antidepressivo, é mais usado para tabagismo, mas pode ser usado para depressão. O topiramato, que é muito usado para tratamento de epilepsia e dor de cabeça.
Esses ajudam a perder peso, né? Mas a maioria dos antidepressivos, os inibidores da monoaminoxidase, principalmente, esses fazem engordar. E você falou, né? Olha, sua última frase foi assim: há pouco fiz jejum para experimentar e perdi peso. Né? Ou seja, você ainda assim, toda desequilibrada, usando remédios que atrapalham, não sabendo fazer da forma certa, porque você aqui já diz isso, você teve resultado com o jejum. Fiz pouco e já perdi peso. Então você vê como é que a máquina é espetacular. Agora, tem que fazer da forma certa, tá bem? E o ideal é ir diminuindo, né? Olá, doutor Adelino, tudo bem? Quanto tempo, velho? Nem por onde você anda? O ideal é você fazer da forma certa, né? De uma forma com condicionamento para o seu corpo utilizar essa máquina da melhor forma possível. Aí você continua a pergunta assim: só que eu estou a pensar se não fará mal por eu ter que tomar todos esses comprimidos. Bom, então é assim. Oi, Dianinha. Vamos. Normalmente você pode tomar os comprimidos em jejum. A grande maioria dos comprimidos eles podem ser tomados em jejum, tá bem? A menos que seja por ordens médicas. Aveiro? Teve um AVC? Que isso? Só a menos que você tenha ordens médicas, aí você tem que conversar com o seu médico, embora, infelizmente, muitos médicos não tenham muita experiência com jejum. Eu tô até. O doutor Adelino teve um AVC? Que isso, cara? Eu lembro que você trabalhava muito, hein, doutor? Cirurgião plástico, doutor Avelino, excelente médico, trabalhava pra caramba, e aí os médicos são fatores de risco para doenças que é impressionante. Eu, semana passada, estava orientando e atendendo um amigo meu médico que infartou, porque realmente também trabalhava que nem um desgraçado. Eu pedi as análises dele e impressionante. Marcadores inflamatórios, homocisteína altíssima, ferritina na lua, hormônios todos lá embaixo. Enfim, muito importante. Pois é, Avelina, assim, a gente tem que. Não adianta a gente não cuidar da nossa saúde, só pensar em ganhar dinheiro, só pensar em trabalhar, por mais que ame a profissão. Eu sou assim, por isso que eu todos os dias tenho pessoas me perguntando: doutor, você podia fazer consultas online comigo? Eu moro no Canadá e eu queria muito. Eu não faço consultas online. Por quê? Primeiro, porque eu acho que o médico, né? Por mais que a medicina possa evoluir, a semiologia médica, né, o contato com o paciente direto não é totalmente diferente, né, que você falar com o paciente por uma câmera. Eu sei que a gente vive num mundo que está todo caótico, mas eu acredito muito no contato, no olho a olho. Eu entendo e tento convencer meu paciente a promover essa medicina que a gente faz. A medicina, né, funcional, ela precisa ser explicada para o paciente, ele entender tudo para ele fazer com conhecimento, porque é uma mudança de vida, entendeu? Não é passar um remédio, agora você vai tomar isso. Isso aí pode fazer pela internet, né? Porque você não precisa de nada, só precisa de uns números, né? Muitas vezes a medicina é assim, né? Eu vejo seu colesterol alto, vou dar um remédio para baixar o colesterol. Isso não é medicina, pô. Tem que saber por quê, você tem que saber explicar para o paciente as formas que ele tem de baixar esse colesterol, que não seja a partir de químicos, né? Corrigir os outros hormônios, etc, etc. Então essa medicina complexa, né, faz com que eu tenha uma consulta presencial e demore no mínimo 1 hora. Minhas consultas demoram no mínimo 1 hora, que é o tempo que eu tenho para conversar tudo isso com o paciente. Eu não faço consulta online e também isso é para eu me poupar, né, e ter um pouco de tempo livre, né, porque eu teria que fazer pós-laboral, fim de semana, porque durante a semana eu atendo, né, então não dá para fazer durante a semana, eu teria que fazer em outros horários, e isso acaba com a qualidade de vida de uma pessoa. Então, tanto esse horário pós-laboral como horário de fim de semana eu tenho para mim, para minha família, né, para fazer outras coisas que eu gosto, e eu prezo muito meu sono. O sono é um processo reparador indispensável para a saúde e que eu não troco por nada nessa vida. Quem acha que sono é perda de tempo é porque não tem noção do poder de reparação que o sono nos dá. Melhoras, Avelino, realmente fiquei muito triste. Se eu puder depois ajudar de alguma forma, você me diz, tá bem? Posso ajudar sim, embora, né, a gente tinha que ter feito prevenção primária, né? Você e o meu outro colega médico que também esteve comigo por causa de um infarto que ele teve recentemente, é triste isso, mas é aquela famosa prevenção secundária, né? Espera ter um problema para começar a se cuidar. E eu lembro que você era meio gordinho, né?
já estava meio cheinho, e você vê que é tudo fator de risco de peso, mas agora não adianta a gente falar sobre isso, a gente tem que colocar você novo, porque você ainda tem muita vida aí pela frente. Bom, só para terminar a conversa da Lígia, ela fala assim, outra questão, a minha filha não consegue perder 1 grama de peso, ela não gosta de nada saudável, eu não sei como ajudá-la. Obrigada. Pois é, filha. Primeiro você tinha que se ajudar, né? Porque daqui a pouco você é outra que vai ter uma coisa, vai ter um treco, e aí você não vai poder ajudar realmente ninguém, né? Do jeito que você está desequilibrada, né? Com ansiedade, inflamação, dores articulares, excesso de peso e etc., depressão, você tem que se cuidar. Lembra daquela coisa do avião, né? Você primeiro tira o oxigênio para você e depois você bota na sua filha. Primeiro olha para si e vê o que você pode fazer para melhorar a sua vida, que você provavelmente está fazendo muita coisa errada. Em relação à sua filha, essa frase primeiro, minha filha não consegue, ela não gosta de nada saudável. Se eu ouvisse isso da minha mãe, né? Porque minha mãe, se eu pedisse refrigerante e ela não quisesse dar, era assim, não, não é não. Ou seja, eu ia ter que beber água ou não bebia nada, porque aí nesse caso não era eu que decidia, era minha mãe. Ela não gosta de nada saudável, você enquanto mãe, obrigue ela a comer coisa saudável. Você obrigue a sua filha, porque você está formando ela e formando a base, né, do conhecimento dela nutricional para no futuro ela ter uma alimentação boa e saudável. Use isso como exemplo. Provavelmente você também não deve fazer uma alimentação saudável e aí ela se espelha em você e só come besteira, né? Eu sei disso porque lá em casa eu sempre vi meus pais com hábitos excelentes, né? Ninguém fumava, ninguém bebia, as pessoas comiam alimentos, alguns errados que na época se acreditava que eram alimentos saudáveis e eu comia também, mas né, à medida que meu pai foi estudando, né, que meu pai é muito ele é muito focado também nessa área de medicina, né, ortomolecular, né, eu aprendi tudo que eu aprendi com meu pai, infelizmente ele faleceu há alguns meses, mas aí a gente lá tinha algumas orientações boas graças ao meu pai, mas a maioria, né, aquela pressão do consumo, fazendo a gente comprar um monte de coisa que realmente, eu falo muito isso em live, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve de comercial, de publicidade em revista, né, de o que chega pra gente de consumo, né? Porque infelizmente é aquilo que eu falo, a indústria alimentícia, ela visa lucro, ela não visa a saúde, nunca, tá bem? Ela se quiser vender uma coisa biológica para você, é porque ela ouviu falar que tá vendendo mais, o bio tá famoso. Então agora eu entro nas seções de supermercado bio e eu vejo bolacha integral bio, massa sem glúten bio, sei lá, chocolate, barrinha de chocolate bio. Aí a pessoa começa a comer esses processados todos só porque está escrita a palavra bio-orgânico e ela acha que está comendo saudável. Esqueça isso. Comida saudável é comida natural. Comida que existe, feito por Deus, né? Veio da terra, cresceu com o sol. Tá bem? Não fica comendo nada embalado, né? Tem mais de 2 ingredientes, vira processado, 4 ultraprocessado. Esse alimento não tem valor nutricional nenhum. Pode ser bio, pode ser orgânico, pode ser sem glúten, pode ser diet, light, não sei o que, free. E não coma isso, porque isto é péssimo para a sua saúde. Eu nem preciso ver o que é, eu sei que é. Tá bem? Tire, você entrar na minha casa aqui, você não vê nada que seja com ingredientes, né? Lista de ingredientes. Você vai abrir minha geladeira, você vai ver brócolis, vai ver água das pedras, vai ver frutas, vai ver legumes, vai ver essas coisas todas. E na despensa vai ver feijão, arroz, lentilha e etc. Isso é comida. De vez em quando a gente tem uma barra de chocolate aqui, mas compra aquelas barras de chocolate negro, né? Mais de 70%. E acho que é basicamente isso que eu tenho em casa, não tem grandes coisas, e etc. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, gente, porque eu falo pra caramba. 11h40, 10h40. Fiquei triste com essa coisa do Adelino, cara, mas é impressionante. Eu pago o tempo todo. Eu contei outro dia numa live, um médico amigo meu daqui de Aveiro morreu com 40 e poucos anos, com cancro de pulmão. Ele dava não sei quantos plantões todas as noites, estressado pra caramba, etc. Eu tive um médico que teve um infarto agora há pouco tempo, que veio me procurar. E agora estou ouvindo aqui o doutor Avelino, cirurgião plástico espetacular, que está dizendo que teve um AVC, que está paraplégico. Realmente, gente,
Vamos otimizar nossa saúde, gente. Não vamos esperar uma doença, né, para começar a pensar em saúde. A gente tem que pensar em saúde sempre. O que eu estou fazendo com a minha saúde, com o meu corpo, né? O que eu posso colocar para otimizar essa via? Por isso que eu falo o tempo todo nessas lives. Eu não falo só sobre jejum. Eu prometo que nem vou falar tanto sobre jejum agora. Eu vou fazer a próxima live, eu vou falar sobre alimentação, que eu quero mostrar esse artigo. Não percam todos. Na próxima live eu vou mostrar um artigo bombástico sobre mitos da alimentação. E esse artigo unicamente diz que todos os mitos que existem na sociedade são certos, né? Porque existe um complô de médicos naturais, naturebas, que querem desmistificar que comer 3 horas é ruim, e aí você no final do artigo chega e os patrocinadores dos artigos é a indústria alimentícia. Mas, enfim, você não come nenhuma pizza. Gabi, é assim, eu não sou nem... Eu falei na live que eu não sou rígido, né? Eu não sou fundamentalista com nada. Eu falo da carne animal, mas eu como de vez em quando. Eu não sou vegetariano. Eu não tenho rótulo nenhum. Eu sou contra qualquer tipo de rótulo. Ah, você tem que fazer uma dieta keto, você tem que fazer uma dieta vegan, você tem que fazer uma dieta paleo, nada. Sou totalmente contra rótulos. O que eu sou é a favor do natural, né? O mais natural possível que o ser humano sempre se expôs. De vez em quando eu compro uma pizza, mas é recreativo, não é um hábito. Eu chego um fim de semana, eu estou na casa de amigos, eles abriram uma pizza, me deu vontade de comer, eu como. Normalmente eu até me arrependo, porque eu tenho um pouquinho de tolerância a glúten, vou ter cólica, né? O fato de não comer durante muito tempo, você desabitua. Eu com certeza gostaria mais se tivesse ali um guacamole, alguma coisa assim. Mas eu como. Eu nunca vou dizer não. Se uma pessoa me oferecer uma coisa que fez com carinho, eu como na frente dela, óbvio. Eu nunca vou fazer a desfeita de falar assim, não, eu não como isso. Não, eu posso... Outro dia eu quebrei um jejum que eu estava fazendo, estava super bem, porque chegou uma paciente com como é que é o nome daquela coisa? Esqueci. Aquela, não é uma pizza, é um queque, não é... Como é que é o nome daquele negócio? Esqueci. Aquelas coisas que você... É um recheado, parece um... Esqueci o nome, se puderem me lembrar aí. E aí eu comi, quebrei o jejum. Hã? Não, não é wrap, não. Aquilo que a Gracinda faz pra mim? Esqueci. Kirsch. Comi uma quiche outro dia, que a minha paciente fez de legumes, vegetais. Ela tinha na base glúten, eu comi, e quebrei um jejum, que foi um dia que eu estava na minha clínica. Mas é óbvio que ela fez com o maior carinho para mim, eu comi, eu não sou fundamentalista com nada. Eu já não tomo refrigerante há muitos anos, mas porque refrigerante realmente eu acho que é totalmente dispensável. E amo feijoada brasileira. A Lisa, ela faz a melhor feijoada brasileira que eu já comi, realmente. Quiche, exatamente. Foi a Gracinda que fez para mim. Beijinho, Gracinda. Obrigado, sua quiche é fantástica. Eu comi ela toda. Naquele momento eu quebrei meu jejum para comer a quiche. E como sempre, ela tem glúten na composição, ou seja, eu não sou fundamentalista, porque eu já expliquei isso, gente. É assim, quando você faz tudo certo, né, quando você na sua rotina tem uma alimentação saudável, né, eu como, por exemplo, quase todos os dias uma leguminosa, com vegetais. Então, a minha flora intestinal, né, que eu corrigi meu intestino com o jejum e com uma alimentação rica em fibras, a minha flora intestinal ficou bem corrigida. Então, o que acontece? Quando eu como uma coisa errada, antigamente eu morria, eu tinha cólicas horrorosas. Agora eu não. Eu muitas vezes como esperando a cólica e eu não tenho nada. Outro dia eu li um artigo falando sobre carnes animais. Era assim, as pessoas faziam um ingesta de carnes animais e depois dosavam no sangue uma substância chamada TMAO. Chama-se óxido de trimetilamina. É uma substância que é pela degradação da carne animal pelas bactérias, forma essa substância que é uma substância tóxica. Por isso que comer excesso de carne animal não é muito favorável. Só que o estudo mostrou o seguinte, as pessoas carnívoras, né, comem carne todos os dias, comiam a carne do estudo e elas tinham um pico do TMAO. As pessoas que comiam plant-based, uma refeição super nutritiva, cheia de fibra, tinham outras bactérias no intestino, né? Porque a nossa alimentação ela muda a nossa flora intestinal. Né? A flora intestinal é individual para cada um. É como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua. E você vai ter a flora boa se você merecer uma flora boa. Se você comer saudável, você tem uma flora boa. Se você comer refinado, você tem uma flora ruim. É assim. Então as pessoas que comiam saudável, quando elas comeram a carne do estudo, o pico que elas fizeram TMAO
foi quase nulo. Elas fizeram muito pouco. Ou seja, a carne animal igual para os dois grupos. No grupo que comia carne, fez um pico prejudicial. No grupo que não comia carne, quase não fez pico. O que quer dizer? Você comer sempre saudável, um dia que você saia da regra, né? Não tem problema nenhum, faz parte da vida. Né? Você comer recreativamente uma coisa errada, não tem problema. Na minha cabeça não tem. É igual aquela pessoa que fala assim, doutor, eu não fumo. De vez em quando eu saio com meus amigos para relaxar, olá, doutora, tudo bem, menina? Doutora Doquini, maior especialista de Covid aqui de Portugal. Quando você... já esqueci o que eu ia dizer. Quando você sai para fumar, né? Eu nunca fumo. Mas de vez em quando eu saio com meus amigos e acendo um cigarro. Eu acho que isso daí não tem menor relação com câncer de pulmão, com problemas cardíacos, etc. A pessoa fumar um cigarro de vez em quando não vai fazer mal. Aquela pessoa que fuma um cigarro por dia vai aumentar muito a chance de todas as doenças, né? Porque o cigarro, ele causa um estresse oxidativo no seu corpo sem fim. É um bando de químicos que você coloca no seu corpo, né, que vão te fazer mal. Isso é péssimo. Então é igual o comedor de pãozinho com queijo e leite de manhã todos os dias. Vai fazer mal, vai ter mal. Agora, se você for um dia na casa da sua avó, né, não tinha nada para comer, ela foi te oferecer um pão com queijo, fez com o maior carinho. Como o pão com queijo da vovó, cara. Pelo amor de Deus, ela fez com carinho. Só o amor que ela tá botando naquele pedaço de pão vai fazer com que você não tenha problema nenhum. Mas entendeu qual é a lógica? Né? Você tem um intestino preparado para o que der e vier. Só não deve comer isso todos os dias. A exceção é exceção. Mas, na regra, você tem uma vida saudável. Eu acompanho milhões de pacientes e todos os pacientes que eu acompanho, eu vejo que tem problemas quando tem maus hábitos regulares. Quando é um mau hábito, uma exceção, isso faz parte da vida, né? Às vezes o equilíbrio é você desequilibrar algumas vezes. Essa é a frase do final de um filme que é fantástico, passa muita mensagem positiva, que é o Comer, Rezar, Amar. Aquele filme que tem a Julia Roberts, né, o Comer, Rezar e Amar, ele no final fala assim, às vezes você ter equilíbrio da vida é desequilibrar, né? O desequilíbrio é de vez em quando equilíbrio da vida. A gente não pode ser rígido, né? E é isso que eu quis dizer quando eu falei isso. Gente, a live está terminando. Falta um pouquinho ainda. Eu vi uma pergunta aqui que eu ia responder e eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Jejum na adolescência, alguém perguntou aqui. Não, sou contra, porque foi antes da pizza. Peixinho não. Não, eu como peixe. Eu não sou radical contra carnes animais, né? Eu acho que se eu fosse fazer uma hierarquia de carnes animais, o pior é o frango. Frango e derivados, esses são os piores, né? Os Estados Unidos têm o maior número de estudos com o poultry, né? O poultry, que é o frango animal. Os Estados Unidos comem mais de 1 milhão de frangos por dia, né? Aqueles frangos enclausurados, cheios de antibióticos, hormônios, ração ômega 6, lixo total. Depois, a carne de porco, carne de vaca e o peixe, eu acho que é um alimento saudável, principalmente o peixe selvagem, né? Se você comer peixes pequenos, né? Porque lembrar que o peixe faz aquele negócio chamado bioacumulação. Os peixes grandes, eles comem os peixinhos pequenos. E os peixinhos pequenos, e vivem mais. E os peixinhos pequenos já têm um pouquinho de toxinas. Aí o médio tem mais. O grande comeu a toxina dele e de mais os peixinhos todos. E aí você pode ter um excesso de seu corpo de mercúrio, né? Comer atum em lata, né? Todos os dias, né? Pode aumentar a concentração de alumínio no seu corpo, de lata, de mercúrio. Então, cuidado, né, com excesso. Você come de vez em quando atum, aquelas pessoas que têm em casa um estoque de atum em lata, né, porque é prático, né, abrir uma lata e jogar, não é bom. Tá? Não faça isso todos os dias, porque o atum em lata não é o melhor peixe para a gente comer todos os dias. Mas aqui em Portugal, eu como regularmente bacalhau, dourada, né, arenque, carapau, né? Portugal é um peixe maravilhoso, um país maravilhoso de peixes. Não recomendo mesmo as pessoas pararem a 100%, mas não é para comer todos os dias. Todos os dias você tem que fazer uma alimentação chamada plant-based. Você tem que ter a base da sua alimentação os alimentos da natureza. Legumes, verduras, frutas, oleaginosas, sementes, grãos, algas,
cogumelos, isso sim é a base de uma alimentação saudável. Gente, eu falo isso o tempo todo. Eu tenho um curso online chamado MESCA, o Método de Emagrecimento Saudável, que tem esse nome porque a busca principal das pessoas é perder peso, mas ele é um método de saúde. Ele é um método que otimiza na sua vida todos os pilares da saúde. Acho que até já me arrependi de colocar o nome de emagrecimento, que aí as pessoas só acham que tem que ir lá para perder peso. Mas não, o MES, eles são pilares de vida. Eu tenho um módulo de jejum, eu tenho um módulo de alimentação, eu tenho um módulo de controle do estresse, eu tenho um módulo de otimização do sono, tudo que eu acho, de atividade física, tudo que eu acho que é um pilar que constrói uma vida saudável. Você vê assim, eu sou médico, trabalho pra caramba, né? Eu tenho um trabalho, eu adoro o que eu faço, é uma missão de vida, né? Eu tô aqui 10 horas da noite, num feriado, hoje já dei aula e agora tô fazendo live. Eu adoro o que eu faço, mas eu tenho uma saúde perfeita. Tá bem? Eu tenho muitos colegas que estão todos alterados, por quê? Porque eu não deixo, o trabalho é lá uma parte da minha vida, mas eu não deixo de lado os outros pilares. Eu pratico todos os pilares da minha vida eu pratico. Talvez pudesse praticar um pouquinho mais de alguns, né? Por exemplo, atividade física, se calhar eu poderia fazer todos os dias, eu não faço todos os dias, faço quase todos os dias, mas deveria fazer mais. Mas sono, eu acho que eu durmo as horas que eu preciso. Alimentação, eu faço uma alimentação muito perfeita, não radical, não rígida, mas perfeita, para eu sentir bem no meu corpo, para não ter que tomar milhões de suplementos, que muitas vezes é desculpa de quem quer comer mal, né? Vou comer um monte de comida lixo e vou tomar o suplemento polivitamínico no final do dia. Nunca acredite que suplemento vai compensar, né, o prato que eu comi agora há pouco, que foi um brócolis, né, um prato, uma massa de lentilha com brócolis. Que isso? Nunca na vida. O brócolis tem quase 600 fitoquímicos já descritos, deve ter mais de 1000. Então não tem lógica, né? Então, a alimentação saudável é um pilar essencial, junto com os outros, são os pilares todos. Eu falo isso no MES, e a gente aqui está falando do jejum, mas é para entender, né, gente? Promover saúde é muito mais fácil do que a gente imagina, basta a gente ter consciência de que visão crítica é fundamental, o mundo não tá para isso, o mundo tá para você consumir, né? Tá para você adoecer, porque aí a indústria da doença vai querer vender remédio, a indústria da comida vai querer vender processados, e essas indústrias todas, né, a indústria do cosmético vai querer que você use protetor solar para dormir, né, porque, sei lá, a luz do quarto pode passar, envelhecer sua pele, sei lá, né, são coisas tão loucas que a gente ouve e realmente não tem lógica nenhuma. Você tem que ter uma exposição solar saudável diária, sol é fundamental para a saúde, né, as pessoas, eu pego sol todos os dias, eu só não pego sol quando eu não posso, né, ou por trabalho ou porque não tem sol. Mas mesmo em dias de trabalho, muitas vezes eu troco o almoço para pegar sol. E você vê, né? Eu não tenho mancha, eu não tenho ruga, não tenho nada. Eu cuido bem da minha pele por dentro e por fora. E aí você tem que pegar sol, porque isso me dá saúde, me dá cognição, me dá vitamina D em níveis ótimos, né? Tudo de bom que o sol faz. Quem não sabe, eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. Gente, beijão, boa noite. Até semana que vem, que eu vou falar sobre aquele artigo que eu comentei. Obrigado por todo mundo ter me assistindo, doutor Avelino. Depois vamos conversar, que eu vou ter que ajudar você, que agora eu fiquei realmente preocupado. E, gente, depois me escrevam perguntas sobre saúde. Adoro falar sobre isso, dá pra ver que eu gosto, né? E vocês podem escrever. Eu depois, na live da semana que vem, eu respondo com o maior prazer, como eu fiz aqui da Lídia. E não deu para responder mais, eu tinha mais 2 perguntas agora, mas eu vou ter que mesmo me despedir, que já são 11 horas. E eu tenho que me preparar para dormir, que já estou até passando a hora que eu durmo normalmente. Tchau, gente. Até para semana.